Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu me chamo Caio César, sou enfermeiro especialista em urgência, emergência e UTI, CEO da ASAF Socorristas, e hoje para mim é um privilégio estar participando aqui da terceira semana de atualização em primeiros socorros, com um tema muito importante que é suporte básico de vida, e é o que nós vamos tratar hoje. A princípio, o que nós vamos falar são conceitos fundamentais do suporte básico de vida. Esse é o plano do nosso curso. Vamos falar também da reanimação cardiopulmonar no adulto, o uso do desfibrilador externo automático que está aqui de lado, vou mostrar para vocês, e a manobra de desengasgo, o OVAS, a obstrução de vias aéreas por corpos estranhos. Quero agradecer a minha amiga Tainara Tomás pelo grande privilégio de participar com vocês aqui através da TR Cursos. Então, se você não segue ainda, vai lá e segue. E vamos dar início assim ao nosso curso, a nossa aula, a nossa palestra de suporte básico de vida. Então, primeira coisa, o que é suporte básico de vida? É bom você pegar um papel e uma caneta agora para que você anote tudo o que for importante para você, tá bom? Então, o que é suporte básico de vida? Quando a gente fala em suporte básico de vida, nós entendemos como algo que é essencial para que a gente traga um suporte à vida. Então, nós precisamos compreender de fato quais são os princípios, quais são os elementos que compõem o suporte básico para que a gente não passe aperto na hora de colocar isso em prática. Uma frase que nós utilizamos muito, que é melhor saber e não precisar do que um dia precisar e não saber. Então, qual é a importância do suporte básico de vida na sociedade? Se nós formos ver as pesquisas, atualmente as pessoas têm vivido momentos que não praticam atividades físicas, pessoas sedentárias, a hereditariedade também ajuda muito, fatores de riscos que vão sendo aumentados de acordo com o que nós estamos vendo aqui no suporte básico de vida. Então, por que é importante? Porque hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas que não levam a vida saudável. E se a gente for pesquisar, a principal causa de morte no mundo são os problemas cardiovasculares. Em número 1, o que mais se mata no mundo são os problemas cardiovasculares. Na pesquisa americana a gente consegue ver isso. Isso é muito voltado também para os Estados Unidos, né? Com a famosa comida rápida, o drive-thru, né, o fast food. As pessoas vão ali, consomem a comida rapidamente. Ninguém mais hoje quer ficar diante da cozinha ali cortando verdura, cortando os alimentos. As pessoas preferem hoje pedir no iFood, por exemplo, que é muito mais rápido e prático. E isso tem aumentado as causas de problemas cardiovasculares. Então, um dado importante agora, em número 1, o que mais mata no mundo são os problemas cardiovasculares. Em segundo lugar, o que mais mata é o câncer. Quem aqui não conhece alguém que já morreu de câncer ou que está com câncer no momento? Em terceiro lugar, o que mais mata no mundo são os traumas. E essa é a causa mais cara do mundo, né? Reabilitar alguém depois de um trauma é muito caro. E em quarto lugar, o que mais mata são as infecções respiratórias. Caio, por que você está passando todas essas informações? Porque nesse ranking das 4 coisas que mais matam no mundo, todas elas podem levar a uma parada cardiorrespiratória. E é sobre esse tema que nós vamos falar neste momento, nessa palestra, na terceira jornada aí, né, atualização em primeiros socorros. Um dado muito importante: alguém que tem uma parada cardiorrespiratória, se passar 1 minuto e ninguém fizer nada com essa pessoa, ela perde 10% de chance de voltar a viver. Isso mesmo, muito importante. Se alguém agora, você encontrar ela desmaiada no chão, sem reação nenhuma, e você perceber, poxa, ela está em parada cardíaca, se passar 1 minuto e você não agir, essa pessoa perde 10% de chance de voltar a viver. E essa matemática, ela é diretamente proporcional. Passados-se 2 minutos, essa pessoa perde 20% de chance de voltar à vida. 3 minutos, 30%. Com 4 minutos, além de 40% de chance de ela voltar, ela perde de voltar a viver, os órgãos nobres começam a entrar em falência. E Caio, quais são esses órgãos nobres que nós temos? O coração, o cérebro e os pulmões
são os nossos órgãos nobres. A partir de 4 minutos, eles não aguentam mais do que 4 minutos sem oxigênio. E eles começam a morrer. Se a gente for parar para pensar, quando completar 10 minutos pela matemática, é simples. Essa pessoa não tem chance mais de voltar a viver, então já que ela não tem, eu não vou fazer nada. Não, não é assim que nós agimos, porque nós não sabemos qual foi o momento exato que ela teve uma parada cardiorrespiratória. Então, por que é importante que a sociedade saiba primeiros socorros e saiba agir no caso de aplicar o suporte básico de vida? Porque não dá tempo de ligar para o socorro especializado. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o número que você liga quando você precisa de uma emergência? Parou para pensar? Muitas vezes a gente se embanana, não sabe, não lembra. E na hora do aperreio, do nervosismo, na hora que nós estamos submetidos a estresse, fica mais complicado da gente lembrar, né? Nós temos alguns números que nós podemos ligar, como por exemplo, 190. 190 é número de quem? Da Polícia Militar. E a gente tem também 192, número do SAMU, 193, número do Corpo de Bombeiros. Então, esses são números que nós temos que estar memorizados para que, no caso de precisarmos, sabermos para onde ligar. E aí eu pergunto a você de novo, você já precisou ligar para o SAMU 192 alguma vez? Quanto tempo demorou para chegar? Talvez você vai dizer aí, demorou muito tempo, cara, demorou meia hora. Na minha cidade é mais rápido, demorou 10 minutos, 15 minutos. Só que um paciente que está em parada cardiorrespiratória, ele não aguenta esperar 10 minutos. Ele não aguenta esperar 15, 20, 30 minutos. Então essa pessoa, ela precisa de um atendimento imediato. É por isso que nós ensinamos suporte básico de vida. É por isso que está acontecendo essa semana de atualização em primeiros socorros, para que você saiba o que fazer, para que você não passe aperto. Eu costumo dizer que as pessoas tendem a não procurar primeiros socorros, porque acham que é algo muito simples ou até acham que nada vai acontecer a elas, mas elas se enganam, né? Então, o suporte básico ele é importante na sociedade exatamente porque não dá tempo de esperar o socorro especializado. Nós precisamos agir de imediato e nós somos o primeiro socorro especializado que essa vítima vai ter acesso, né? Então, Caio, para entender melhor o suporte básico de vida, nós precisamos entender a cadeia de sobrevivência. O que é a cadeia de sobrevivência? Nós temos 6 elos na cadeia de sobrevivência. Antigamente só se falava de 5 elos, agora entrou o 6º, que fala da recuperação. O primeiro elo é o elo de acionamento do serviço de emergência, só que antes disso nós precisamos reconhecer uma parada cardiorrespiratória. Depois de reconhecida a parada cardiorrespiratória, nós acionamos o serviço especializado, o serviço de emergência. Esse é o primeiro elo da nossa cadeia. O segundo elo da cadeia é iniciar as manobras de compressões torácicas. E aí nós vamos fazer, de fato, a RCP, reanimação cardiopulmonar. O terceiro elo da cadeia de sobrevivência é a aplicação do desfibrilador externo automático, o DEA, esse aparelhinho aqui que nós vamos falar daqui a pouco sobre ele. O quarto elo é quando chega o suporte avançado. Lembra que no primeiro elo você já acionou o serviço especializado? E aí no quarto ele chega, é o suporte avançado. O quinto elo da cadeia de sobrevivência é os cuidados pós-parada. Como que aquele paciente vai ser reabilitado, como que vai ser tratado ele depois que ele volta da parada cardiorrespiratória. E em sexto lugar, em sexto elo, a gente tem a recuperação, onde está sendo discutido aí a reinserção dessa pessoa na sociedade, né? Se ela volta com sequelas ou não, a gente vai ter que reinserir ela na sociedade para que ela tente voltar a ter uma vida normal como ela tinha antes. Partindo desse ponto e falando da cadeia de sobrevivência, nós vamos falar para vocês sobre 4 passos simples que salvam vidas. E esses 4 passos foram idealizados, né? Nós vamos seguir a metodologia do IBRAP. Você vê aqui IBRAP, o Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, o qual nós tiramos todo esse material aqui, que é um local de referência, tá? É um instituto de referência onde você pode ter acesso a muitas informações relacionadas ao atendimento pré-hospitalar, relacionado ao suporte básico de vida, relacionado a controle de hemorragia. Então, se você não segue o IBRAP,
vai lá e segue. Aproveitando, quero mandar um abraço para o meu amigo Leonardo Clemente, que você conhece ele aí. Um grande abraço, Léo. Vamos seguindo aqui. Quais são os 4 passos que salvam vidas? Nós vamos tentar resumir esses passos em 15 minutos para que essa palestra não fique muito longa e para que a gente tire os pontos mais importantes do suporte básico de vida, do SBV. Primeiro passo que você precisa aprender é reconhecer a parada cardiorrespiratória. Caio, como é que eu reconheço uma parada cardiorrespiratória? Se você encontra alguém desmaiado, apagado, inconsciente, irresponsivo no chão, a primeira coisa que você precisa fazer é chegar perto dela, se ajoelhar ali perto dela, ter uma base de apoio e tocar nos ombros dessa pessoa. Então você vai lá e bate no ombro dela e chama: Senhor, Senhor, consegue me ouvir? Senhora, o que aconteceu? Você chama ali de 2 a 3 vezes de forma vigorosa. Se você souber o nome da pessoa, melhor ainda, chama pelo nome. Mas se não, chame de senhor, de senhora, de garoto, de criança, de bebê e por aí vai, a maneira como você achar melhor. Então, chamando de forma vigorosa, você está criando um estímulo tátil nessa pessoa para ver se ela vai ter responsividade. O que é responsividade, Caio? Saber se ela vai responder. Se de fato ela está ali desmaiada, em parada respiratória ou cardiorrespiratória, inconsciente, você precisa se certificar que aquilo é uma parada cardiorrespiratória ou não. Então, dessa forma, ao chamar e batendo no peito, se ela não responder, isso é bom ou é ruim? Isso é muito ruim, né? De fato, a gente espera que a pessoa reaja, que ela desperte. Se ela não responder, para nós, isso é muito sério. Então, nós vamos acionar o serviço de emergência. E passamos para o passo 2. Então, o primeiro passo, reconhecer. O segundo passo é solicitar a ajuda da maneira adequada. E quando nós falamos de maneira adequada, a gente tem que pontuar algumas coisas. Quando algumas pessoas estão submetidas a um estresse grande, elas não conseguem pedir ajuda da maneira adequada. Caio, como assim? Na hora do aperreio, gente, na hora do nervosismo, a gente começa a gritar: alguém, por favor, alguém liga, alguém me ajuda. Esse alguém não é direcionado quem é a pessoa. Talvez, vamos supor que você está diante de um local que você tem 10, 15 pessoas. E quando você grita: alguém, quem você acha que vai entender que é ela que tem que fazer aquilo? Então, a maneira correta de se pedir ajuda é você apontar para a pessoa e dizer: você que está com o celular na mão, ei, você que está de camisa preta, ei, você aí que está de saia rosa, sei lá, é a situação que nós estamos criando aqui. Ligue para 192 e naquele momento aquela pessoa vai se sentir responsável para poder acionar o serviço de emergência. Ela vai ligar para 192. Reconhecida a parada cardiorrespiratória e pedida ajuda da maneira adequada, você volta para o nosso paciente e você vai certificar-se agora se ela respira ou não. Nós ensinamos isso para as pessoas leigas, aquelas que não entendem de primeiro socorro. Então, uma pessoa leiga, que não é especialista na área de primeiros socorros, que não tem um curso, que não é da área da saúde, uma pessoa leiga, ela vai verificar se essa vítima respira ou não. Caio, como é que se verifica se alguém respira ou não? É simples, é só olhar para a região do abdômen ou do tórax. Se você perceber que tem expansão torácica, essa pessoa respira. Agora, se você não vê movimentação, nem no abdômen, nem no tórax, não há expansão, essa pessoa provavelmente está em PCR, em parada cardiorrespiratória. E aí nós vamos para o terceiro passo. Olha só, passamos pelo primeiro, pelo segundo, agora estamos no terceiro passo. O terceiro passo é iniciar a reanimação cardiopulmonar. Vou tomar um copo d'água aqui que a garganta seca às vezes, né? Então vamos lá. Como é que nós fazemos a reanimação cardiopulmonar? Existem alguns pontos, na verdade, importantes que nós temos que verificar para saber se a nossa compressão torácica ela está eficaz. Eu vou falar a parte teórica agora e daqui a pouquinho a gente vai trocar de câmera, né? Eu tô com um cenário bem legal, vocês estão vendo aí, né?
Tá bem legal o nosso cenário aqui. Daqui a pouco a gente vai trocar de câmera e vai partir para a prática, diretamente nos manequins, para mostrar como se faz. Mas em teoria é o seguinte: você encontra os dois mamilos da pessoa. Quando você encontrar os mamilos, ela vai estar lá deitada, você traça uma linha imaginária entre os mamilos e no meio dessa linha é o local onde se faz a compressão. É importante a gente dizer para você que não entende de primeiros socorros, não entende de anatomia, que o coração ele fica no meio do peito, no centro do tórax. Caio, você acabou de me frustrar, porque eu achava que o coração ficava do lado esquerdo do peito. Sabe aquela música? Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Na verdade, quando o autor quis dizer, o autor dessa música quis dizer que o coração estava do lado esquerdo do peito, na verdade é porque um pedacinho do coração está apontado para a esquerda, mas ele está localizado no centro do peito. E é no centro que nós fazemos as compressões. É importante também dizer que não é a mão toda que encosta no peito do paciente, no tórax do paciente. A região da mão que faz a pressão da compressão é a região hipotenar, essa região daqui de baixo da mão. Essa mesma região que alinhada com as mãos, cotovelos e ombros em um ângulo de 90 graus em relação ao paciente, vai trazer uma compressão de alta qualidade, uma compressão eficaz. Então tem pontos importantes agora que nós vamos falar sobre a reanimação cardiopulmonar de alta qualidade. Só para a gente recapitular, qual foi o nosso primeiro passo que salva a vida? Reconhecer uma parada cardiorrespiratória. Como é que eu reconheço? Chamando a pessoa vigorosamente. Se ela não responde, rapidamente eu vou para o segundo passo e peço para alguém acionar o serviço especializado, ligar para 192. Então eu aponto para alguém e digo: você aí, você de camisa preta, ligue para 192. Ela vai se sentir responsável de fazer isso e você rapidamente volta para o paciente, verifica se ele respira. Como é que verifica? Vendo se há expansão torácica, expansão abdominal. Talvez o leigo não saiba distinguir bem, mas se você vê que tem expansão, está se movimentando, então essa pessoa respira. Mas se você não encontra nenhum movimento de expansão, essa pessoa está em parada cardiorrespiratória. E nós vamos para o terceiro passo, que é a reanimação cardiopulmonar de alta qualidade. Nessa reanimação a gente precisa entender o posicionamento. Então, onde é que a gente comprime? No centro do tórax. Exatamente aqui. Caio, se eu não consigo medir através da linha mamilar, nós também temos uma outra técnica. Você vai aqui tateando as costelas. Vai aqui com a ponta dos dedos. Quando você chegar nesse ponto que as costelas se encontram, você acabou de encontrar o apêndice xifoide, o processo xifoide aqui do osso externo. Encontrou ele? Coloca 2 dedinhos acima e a sua mão vai se posicionar acima dos 2 dedos, nessa região aqui, que é exatamente naquela linha intermamilar que a gente ensinou inicialmente. Então, encontrado o lugar no peito do paciente, eu preciso posicionar a minha mão. E a minha mão que vai nessa região do centro é a região hipotenar. Então, você vai lá e coloca essa parte da mão no centro do peito. É importante agora lembrar que quando você fizer isso, as suas mãos, seus braços precisam estar retos. Se você for direito, você coloca a mão direita. Se for esquerdo, coloca a mão esquerda. Não existe uma regra para isso, mas é bom que você coloque dessa forma, porque você tem domínio do que você está fazendo. Colocou a mão direita, com a outra mão você entrelaça os dedos e deixa os braços retos. Você não pode dobrar esses cotovelos. Vamos mostrar daqui a pouco na prática. Você não pode dobrar os cotovelos na hora de fazer a compressão. Primeiro, se você dobrar, você vai cansar muito mais rápido, porque a força que você está fazendo dobrando ali vai causar aqui um exercício dessa musculatura e você vai cansar. Na verdade, os braços eles são travados e eles servem apenas como um apoio, uma ponte, porque a força que vai ser empregada é a força do corpo e não a força dos braços. Estando com a região hipotenar no centro do peito, que é o local correto,
braços esticados fazendo 90 graus com mãos, cotovelos e ombros alinhados, retos em cima do paciente, nós vamos agora falar da profundidade. A profundidade que a gente aperta esse tórax no adulto é de 5 a 6 centímetros. Se a gente for olhar na criança, é de 4 a 5 centímetros e no lactente é aproximadamente 4 centímetros. Mas como nós vamos falar de adulto hoje, né? Já que é tão rápido o nosso momento, a nossa palestra aqui, nós vamos falar de 5 a 6 centímetros que nós vamos descer esse peito. Caio, eu vou botar uma régua para medir? Não, não tem como fazer isso. O ideal é que você, depois dessa palestra, procure um curso presencial, para que você tenha a oportunidade de praticar e treinar diretamente no manequim. Manequim esse de alta fidelidade, para que você tenha uma noção do quanto que é parecido na vida real quando a gente precisar fazer. Então, baseado nessa situação, você já tem agora mão colocada no local correto, braços esticados e agora a profundidade 5 a 6 centímetros. É importante pontuar uma situação. Quando você comprimir esse tórax, ele precisa retornar por completo. Deixa eu pegar esse material aqui, a bolsa válvula máscara, só para mostrar para vocês o que é que eu quero dizer. Aqui está o coração, né? Dentro do peito, do tórax da vítima. Quando você comprime de 5 a 6 centímetros, você precisa retornar por completo o tórax para que seja feita a próxima compressão. Porque se você não fizer dessa forma, na hora que você comprimir e não retornar por completo e já comprimir de novo, o nosso coração não faz diástole, ou seja, ele não relaxa. Se ele não relaxa, ele não consegue encher de sangue. Porque o que é que você está fazendo quando você comprime o tórax? Você está amassando o coração ali para que ele bombeie sangue e chegue no organismo todo, chegue no cérebro, chegue lá no próprio coração, né, através da pressão de perfusão das coronárias ali na diástole. Então, o coração também é alimentado pelo sangue, chegue nos pulmões, chegue em todos os órgãos que precisam de sangue. Então, o ideal para que você faça uma compressão de alta qualidade é que ao comprimir esse tórax de 5 a 6 centímetros, você permita o retorno completo do tórax. E por último, o último ponto agora para que a sua compressão seja de alta qualidade, são tantas coisas, né? Mas é fácil. É a velocidade, a frequência com a qual você está ali comprimindo. O ideal de se falar de frequência é por aí que as pessoas mais se atrapalham. Tem gente que não entende nada de ritmo, não entende nada de música e essas pessoas vão ter mais dificuldade a entender esse passo que nós vamos falar agora, que é a frequência. Caio, o que é a frequência? É a quantidade de vezes que eu comprimo esse tórax por minuto. Os protocolos dizem, os estudos foram feitos, avaliados, que a melhor compressão ela é feita quando a gente tem uma frequência entre 100 e 120 compressões por minuto. Caio, como é que isso funciona? Se a gente for tirar um parâmetro de que 1 minuto tem 60 segundos e que no máximo a gente faz 120 compressões por minuto, lembra? Entre 100 e 120. Se for 120, é mais ou menos 2 compressões por segundo. Então conta 1, 2, 3, 4, 5. Nesses 5 segundos que se passaram, você já fez aproximadamente 10 compressões no tórax desse paciente. É dessa forma que nós temos uma compressão de alta qualidade. Agora preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Se você fizer a melhor compressão, a melhor de todas, sem falhas, sem erros, se você respeitar o local correto no peito do paciente, se você respeitar o local correto que a sua mão está ali sendo colocada, se você respeitar o posicionamento de mãos, cotovelos e ombros alinhados em 90 graus, se você respeitar a profundidade de 5 a 6 centímetros, se você respeitar o retorno do tórax e a frequência, que é entre 100 e 120 compressões por minuto, se você fizer a melhor e perfeita compressão, ainda assim, nós não chegamos a alcançar nem 20% do que o coração faz sozinho.
Caio, o que é que você quer dizer com isso? Quero dizer que nós temos que fazer a melhor compressão para que possamos alcançar pelo menos 20% do que o coração faz sozinho. Caio, por que você está falando isso? Porque é muito provável que alguém que entra em parada cardiorrespiratória morra. É muito provável. Principalmente se não tiver ninguém para fazer nada. Existe uma estatística que diz que aproximadamente 360 pessoas têm paradas cardiorrespiratórias por ano. Isso é uma estatística americana. Não sei nem se está tão atualizado. Mas vamos partir desse ponto. 360 mil pessoas têm paradas cardíacas no ano. E apenas 10% dessas pessoas sobrevivem. Daquelas que têm a parada fora do hospital, tá? É bom pontuar isso aí. Então, daquelas que têm uma parada cardiorrespiratória em um local público, por exemplo, numa praça, no shopping, na praia ou em qualquer outro lugar, se essa pessoa tiver uma parada cardiorrespiratória em um local público como esse, dessa estatística, apenas 10% sobrevive. Caio, por que isso? Porque não tem ninguém que faça nada. E se tiver alguém que providencie uma reanimação cardiopulmonar imediata, essas chances duplicam e até triplicam dessa pessoa sobreviver. Então, perceba que a estatística aumenta, né? Então, baseado nisso, a gente vai falar agora do outro passo, né? Falamos da RCP de alta qualidade, vamos para o quarto passo. Vou ver quantos minutos eu passei aqui. Já tem 26 minutos, né, que a gente está aqui falando. Então, para que fique mais prático e didático, vamos falar do quarto passo, que é o uso do desfibrilador externo automático. Eu vou aqui abrir essa capinha aqui, esse estojo, e vou mostrar para vocês o que é o desfibrilador. Qual que é o papel do desfibrilador? Olha só, este aqui é o aparelho. Existem várias marcas de DEA, tá? Chamado DEA, desfibrilador externo automático. Então tá aqui o nosso DEA. A maioria dos desfibriladores, eles possuem apenas 2 botões. Exatamente porque qualquer pessoa pode utilizar. Para que serve isso, Caio? Para desfibrilar. O coração, quando ele está fibrilando, tremendo lá em parada cardiorrespiratória, o DEA vai lá e aplica um choque e esse coração é muito provável que ele agora tenha mais chances de voltar a bater normalmente. Eu vou ligar aqui o DEA para que você possa ouvir o que é que ele fala. Preste bem atenção. Aplique as pás no tórax do paciente. Coloque o conector das pás ao lado da luz intermitente. Aplique as pás e plugue o conector. E uma luz fica piscando aqui, ó, para que você não erre. E plugue o conector. Eu vou desligar aqui para mostrar para vocês agora. Dentro do kit do DEA vai vir o aparelho, tá certo? Vai vir uma bateria extra, em alguns vem uma bateria extra, e vai vir as pás. É importante, aqui vou mostrar para vocês, que existem pás pediátricas, que são as pás pequenas, e existem as pás adultas, tá aqui, que é para gente grande. Dá para ver na nossa pá que vem um desenho nela. E é exatamente onde ele mostra que é para ser colocado no paciente. Ó, esse desenho mostra que eu coloco acima do peito direito. Esse aqui mostra que eu coloco abaixo do peito esquerdo de uma forma mais lateral. Então é mais ou menos assim que eu coloco as minhas pás no meu paciente. Caio, quando eu colocar isso aqui, o que é que eu faço depois? É só seguir a instrução do DEA. O que foi que ele falou? Aplique as pás e plugue o conector. Depois que nós fizermos esse passo de aplicar as pás e colocar o conector, ele reconhece que o conector foi inserido e ele muda agora a linguagem. Ele vai dizer, analisando o ritmo cardíaco. Quando ele analisa o ritmo, ele vai ver se é um ritmo chocável. O que é isso? É aquele ritmo que se aplica ao choque ou se ele é um ritmo não chocável. Isso já é algo que nós podemos aprender num curso maior. Nós vamos falar de ritmos agora, tá? Então, existem 2 ritmos chocáveis e 2 ritmos não chocáveis. Então, é baseado nisso que nós aplicamos o choque ou não, de acordo com o que o DEA fala.
tá certo? Então, o DEA vem as pás, vem o aparelho e outra coisa importante, vem alguns modelos, um conector. Olha, aqui eu tenho um conector de adulto e aqui eu tenho um conector de criança. Caio, por que é diferente? Só muda a cor para eu saber qual é qual? Sim, também. Mas por quê? Porque eu falei que o DEA, ele é automático. Se ele é automático, ele libera a carga em joules que ele foi programado para poder liberar. Então, uma criança, o coração de uma criança que é menor, não precisa de uma carga total do DEA. Por isso que existe um conector infantil. Esse conector aqui, ele atenua a carga, ou seja, ele dissipa. A carga sai completa do DEA, né? Sai em sua totalidade, mas quando ele passa pelo conector, ele acaba dissipando, perdendo e só chega em uma quantidade menor lá para o nosso paciente infantil. Então, recapitulando aqui os nossos 4 passos que salvam vidas. Primeiro, reconhecer a parada cardiorrespiratória. Segundo, pedir ajuda da maneira adequada. Terceiro, iniciar uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade. E quarto, aplicar o DEA e aplicar o choque, né? Colocar o DEA e aplicar o choque se o DEA falar que o choque precisa ser aplicado. Então, baseado nessas situações, nós vamos agora partir para a parte prática. Vamos falar da compressão, da ventilação e vamos aplicar o DEA para ver como é que funciona. E no final, vamos falar como é que nós desengasgamos um adulto e uma criança. Vou cortar a câmera aqui e vou passar para o outro pedaço do nosso estúdio aqui. Vem comigo. E agora nós vamos fazer a nossa parte prática dos 4 passos que salvam vidas. Então vamos recapitular. Primeiro passo, reconhecer a parada cardiorrespiratória. Segundo passo, pedir ajuda da maneira adequada. Terceiro passo, iniciar as compressões de alta qualidade. E quarto passo, aplicar o DEA, desfibrilador externo automático. Como é que nós fazemos isso? Preste bem atenção. Encontrei uma vítima parada no chão, inconsciente, não sei o que aconteceu. Verifico se o local está seguro para que eu possa, de fato, adentrar e ficar com segurança perto dela e inicio o primeiro passo. Senhor, ei, senhor, consegue me ouvir? Senhor, o que aconteceu? Ei, você aí, ligue 192 e traga um DEA. Nesse momento, eu pedi para a pessoa trazer um DEA. Isso porque existem vários locais, como shopping centers, aeroportos, rodoviárias, que já tem um DEA, ok? Então, você ligue 192 e me traga um DEA. A partir desse momento, eu volto para o meu paciente e olho para ver se há uma expansão torácica. Daqui a gente consegue ver melhor. Será que tem expansão? Será que está subindo? Se não está subindo, eu inicio as minhas compressões. Lembra o que eu falei inicialmente? Vou trazer para cá, nessa câmera daqui da frente. Tá vendo os mamilos? Eu faço uma linha imaginária e aqui no centro do peito é onde eu faço a compressão. Então coloquei o meu paciente de volta lá, né? Com a minha região hipotenar, eu centralizo no meio do tórax. Ao centralizar a minha outra mão, eu vou entrelaçar os dedos e ficar em um ângulo de 90 graus em relação ao meu paciente. Acredito que você consiga ver melhor nessa câmera daqui. Então eu tenho 90 graus em relação ao meu paciente. E eu vou fazer compressões rápidas e fortes. Lembra? Entre 100 e 120 compressões por minuto, respeitando o retorno do tórax e fazendo uma profundidade de 5 a 6 centímetros. Eu quero que você conte comigo aí. Marque 1 minuto, deixa eu ver aqui. Vou marcar 1 minuto para que a gente possa fazer junto e você vai ver quantas compressões que a gente fez. Vamos lá? 3, 2, 1, valendo!
Eu fiz 120 compressões em 1 minuto e 10. Isso quer dizer que se for marcar 1 minuto, a gente fez aproximadamente aí entre 100 e 120 compressões. O ideal é que na compressão de alta qualidade, isso cansa, viu? Não acha que é mole não, que fazer compressão cansa de verdade. Então, enquanto eu me recupero, eu falo para vocês aí. Vocês precisam respeitar a profundidade, o retorno do tórax, o posicionamento em 90 graus, olha só. Mãos, cotovelos e ombros alinhados em relação ao nosso paciente. E agora chegou o socorro especializado, chegou o suporte avançado. Lembra? Eu pedi para alguém ligar o 192. E aí nós vamos fazer a aplicação do DEA. Claro, eu vou aplicar sozinho aqui para que você entenda como é que se aplica. Mas uma coisa importante. Quem aplica o DEA não atrapalha quem está fazendo compressão, tá bom? Então, o DEA ele é aplicado enquanto alguém ainda está comprimindo. Então, não atrapalha, porque a compressão ela é muito importante para fazer esse coração bombear sangue para o corpo. Então, vamos lá, né? Como é que se aplica o DEA? Quem chega com o DEA, coloca ele ao lado da cabeça do paciente. Então, eu vou colocar aqui e vou ligar. Aplique as pás no tórax do paciente. Coloque o conector das pás ao lado da luz intermitente. Aplique as pás. E aqui vem mostrando onde é que eu tenho que aplicar. Aplique as pás e plugue o conector. Enquanto isso, a pessoa continua fazendo a compressão. Agora eu vou plugar o conector. Analisando o ritmo cardíaco. Ele está analisando. Não toque no paciente. Ninguém toca no paciente. Choque recomendado. Recomendou o choque. Carregando. Mantenha-se afastado. Ninguém toca no paciente. Pressione o botão piscante para liberar o choque agora. É muito importante que nesse momento você certifique-se que ninguém está tocando no paciente. E aqui, ó, o botão piscante para liberar o choque agora. Fica piscando. Nesse momento, eu aperto o botão. Choque liberado. O choque foi liberado. Inicie a RCP. E a reanimação precisa ser continuada. Então, outra pessoa, porque eu já me cansei, né? Durante 2 minutos, é o que o protocolo fala. Eu só fiz 1 minuto aqui para a gente ganhar tempo. Mas em 2 minutos, uma nova pessoa vai realizar a compressão. Então, nós podemos aprender agora como que nós realizamos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto passo que salva a vida. E agora nós vamos falar de ventilação e desengasgo para a gente finalizar a nossa participação aqui na 3ª semana de atualização em primeiros socorros. Eu vou cortar aqui um pouquinho, né? Vou mudar de câmera mais uma vez para a gente retirar aqui e já falar de ventilação para que você possa enxergar com mais perfeição. Vamos voltar para a bancada aqui e já eu falo com vocês. Já voltando para o nosso outro cenário, vamos falar de ventilação. Existem 3 formas de ventilar: boca a boca, pocket mask e ambu. Com boca a boca a gente oferece 17% de oxigênio para o nosso paciente. E é importante a gente sempre pinçar o nariz e vedar a boca com a boca do paciente, como você vai ver agora o tórax expandindo. Então, eu fecho o nariz, abro a via aérea, selo a minha boca e você vai ver agora o tórax subir. Mais uma vez. Essa foi a ventilação boca a boca. Agora a gente tem a ventilação com a pocket mask. Nada mais é do que uma máscara que agora é uma barreira para que eu não coloque a minha boca diretamente na boca do paciente, caso eu não queira. Então eu vou aqui, dou uma forma à máscara, ó. Ela agora ganhou forma. Vou colocar o conector, que ele tem uma válvula unidirecional que impede que algo venha para mim, e eu encaixo agora no meu paciente e vou fazer a mesma coisa. Empurro a máscara para vedar, abro a via aérea e sopro, como você vai ver agora por este ângulo. Mais uma vez. E aí eu consigo ventilar o meu paciente.
E agora, por último, é o dispositivo bolsa válvula máscara. Para utilizar esse dispositivo aqui, eu preciso estar numa região na cabeça do meu paciente. Então eu vou realocar ele aqui. Bem facilmente eu só coloco ele nesta posição. E agora vocês vão ver, com a parte pontuda eu coloco na região do nariz, com a parte redonda na região do queixo. Com a mão em formato de C eu pressiono a máscara, com os dedos em formato de E eu seguro na região do osso da mandíbula, abro a via aérea e ventilo, como você vai ver agora. Olha lá o peito subindo. Mais uma vez. E com a ventilação e a compressão, nós conseguimos fazer uma reanimação melhor. Agora nós vamos aprender a como desengasgar um paciente. Vamos mudar o cenário mais uma vez e finalizar a nossa palestra. Vem comigo. E agora, para a gente finalizar a nossa palestra, vamos falar do desengasgo. No adulto, na verdade, o desengasgo, de maneira geral, ele é composto pelo desengasgo parcial e o total. O parcial é quando o corpo estranho não obstruiu totalmente, como o próprio nome já diz, ele é parcial. Em primeiros socorros, o que é que nós devemos fazer? Estimular a pessoa a tossir mais. Então você vai dizer, vá, tussa mais forte, tussa mais rápido, vá, tente tossir mais rápido agora e mais forte. Essa é a única maneira que nós podemos fazer. Já no engasgo total é quando o corpo estranho ele obstrui totalmente a via aérea. E aí precisa de uma intervenção, porque é algo grave, é uma emergência. Então nós vamos aprender a manobra do desengasgo agora. Dá para ver no nosso manequim aqui que eu tenho o umbigo, né, a cicatriz umbilical do manequim e o processo chifoide. Lembra quando eu falei na aula teórica nesse instante? Quando a gente encontrou aqui o apêndice chifoide, entre o apêndice chifoide e a cicatriz umbilical, neste centro, é o local onde nós realizaremos a compressão abdominal. Então o importante é que, quando a pessoa engasgada esteja na sua frente, você coloque um pé entre as pernas dela, para caso ela caia, desmaie, você pelo menos tem todo o suporte e a base de segurar ela. Se você colocou a perna direita, você vai com a mão direita lá na região, ó. Lembra aqui, cicatriz umbilical, aqui eu tenho o apêndice chifoide, neste centro é onde eu vou fazer e realizar a minha compressão abdominal. Com a outra mão, eu abraço a minha mão e vou fazer golpes para dentro e para cima, rápido, várias vezes, até esse corpo estranho sair, ó. Caio, quantas vezes eu faço isso? Até desobstruir. Se não desobstruir, o que é que vai acontecer? Ele vai perder a consciência. Por isso que sua perna está no meio das pernas dela. Se ele perder a consciência, você vai apoiá-lo, colocá-lo no chão e iniciar as compressões torácicas. Lembre sempre de pedir ajuda antes para que esse corpo estranho saia depois e essa pessoa chegue para poder lhe ajudar também, tá bom? Então é dessa maneira. Caio, se for uma criança, você vai se ajoelhar e vai ficar do tamanho dela. Se for um bebê, aí agora eu vou pegar o bebê para poder mostrar para você. Vou colocar aqui o nosso manequim e pegar o nosso bebê. Cadê o nosso bebê? Cadê o meu ajudante aqui? Daqui. Pera aí, vou pegar o bebê, hein? Chegou o nosso bebê aqui no nosso cenário, né? Ele estava ali dormindo. Precisamos pegar o bebê. Se a gente perceber que o lactente, o bebê, ele está aqui engasgado, você precisa colocar ele no seu antebraço, tá? O ideal é que você esteja sentado para que tenha mais apoio, mas fazer em pé também não é errado. O ideal é que você incline para que a força da gravidade ajude esse corpo estranho a sair. É bom também que essa perninha do bebê esteja presa em você, lembrando de não obstruir o rosto do bebê, né? Você precisa deixar aberto para que esse corpo estranho saia. A partir desse momento, inclinado, eu vou dar 5 golpes nas costas. 1, 2, 3, 4, 5. Se não saiu, e é muito provável que já tenha saído, você vai trazer o bebê para o outro antebraço, encaixa a perninha dele aqui, apoia a cabeça na sua mão e vai fazer 5 compressões torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ver se o corpo estranho veio bater aqui na boca, veio aparecer, vai pegar em forma de pinça e retirar. Se não aparecer aqui, não vá procurar
para que você não coloque mais para dentro esse corpo estranho. Se esse bebê tirar esse corpo estranho, se ele sair, ele vai começar a chorar e isso é bom. Ele começar a chorar quer dizer que o corpo estranho saiu e aí a gente pode colocar esse bebezinho numa região aqui, ó, entre os nossos braços, segurando aqui numa posição lateral de segurança e ele vai descansar, vai respirar e aí já passou todo o perigo. Então, queridos, é assim que nós finalizamos a nossa participação, falando dos 4 passos que salvam vidas, falando dos dispositivos de ventilação e como realizar o desengasgo. Fique atento que a semana de atualização continua com grandes feras aí, falando de vários temas relacionados a primeiros socorros. Obrigado pela sua participação.